Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Markdown, uma linguagem de marcação bem simples, mas que é muito utilizada para produzir documentações de APIs, estilizar mensagem em alguns fóruns e, claro, para produzir os readmes do GitHub. Só que antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, para o vídeo de hoje eu vou utilizar aqui o editor Atom e o pacote Markdown Preview para a gente já ver os resultados dos exemplos aqui em Markdown em tempo real, mas você pode utilizar qualquer outro editor que tenha suporte a preview de Markdown ou até alguns sites para fazer essa renderização para você, beleza? Galera, para produzir aqui os textos, arquivos em Markdown é bem comum utilizar a extensão .md, beleza? Então eu criei aqui o arquivo exemplo.md para a gente seguir no vídeo de hoje. Então, vamos começar. Galera, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui sobre o Markdown é que a renderização dele, né, as marcações do Markdown vão gerar tags HTML, né, uma página em HTML. E as primeiras tags que a gente vai conhecer aqui, as primeiras marcações que geram tags aqui, são as marcações de títulos, beleza? O H1, H2, H3 do HTML e como que a gente faz aqui dentro do Markdown. Para a gente produzir um título em H1, basta a gente colocar o caractere da cerquilha, né, o jogo da velha, e digitar o nosso texto na frente. Então aqui eu vou colocar título H1, beleza? Aqui eu já criei o nosso título em H1. Se eu quiser colocar um título em H2, basta eu colocar dois jogo da velha aqui, duas cerquilhas, e coloco o título H2. E assim por diante, galera, até chegar no H6, né? Então eu vou colar aqui mais algumas vezes e a gente vai alterar. Então aqui é o H3, coloquei 3 ali, H4 tem 4, H5 tem 5 e H6 tem 6 cerquilhas aqui, beleza? Então, H6 aqui, nós temos os 6 tipos de títulos aqui. Se eu quiser colocar aqui um texto comum, né, um parágrafo só nesse meu arquivo aqui, basta eu digitar o texto, não preciso colocar nenhuma marcação. Então, aqui eu vou colocar canal WDev, tutorial Markdown, beleza? Tutorial Markdown aqui. Então, a gente tem esse texto aqui como um parágrafo comum. Se eu pular a linha aqui, eu tenho um novo parágrafo, né, na linha de baixo. Vou colocar aqui canal WDev apenas, então ele ficou na linha de baixo. E se eu pular uma linha aqui entre eles, o espaço fica maior, né, e eu coloco aqui canal WDev de novo. Então, dessa forma, eu coloco parágrafos aqui dentro do meu texto e consigo digitar aqui sem que o nosso texto aqui do Markdown precise de uma marcação diferente. Então, textos puros, você pode digitar diretamente. Apenas as tags aí mais especiais do seu arquivo aí você precisa utilizar as marcações. E aqui, como a gente usou a cerquilha aqui, se a gente quiser usar o caractere do jogo da velha aqui, sem ser esse caractere especial, basta a gente escapar ele. Então eu posso colocar aqui, se eu colocar a cerquilha aqui antes do canal WDev, ele fica dessa forma, né? Fica com o título H1. Mas se eu coloco aqui uma contrabarra antes dele, ele já deixa o caractere aqui como a cerquilha mesmo, né? Como o caractere aqui de jogo da velha, como um caractere simples, não especial, beleza? Galera, é bem comum também que a gente precise utilizar itálico ou negrito dentro dos nossos textos e aqui dentro do Markdown também tem um caractere aqui que vai nos ajudar a estilizar os nossos textos dessa forma, que é o caractere do asterisco, beleza? A nossa estrelinha ali a gente pode colocar dentro do nosso texto e configurar se a nossa palavra vai estar em itálico, se vai estar em negrito ou se vai estar com os dois. Beleza? Como que a gente faz isso? Eu vou utilizar esses mesmos exemplos aqui que a gente colocou aqui em cima, tá? E aqui em cima, o que eu vou fazer, galera? Aqui no canal WDev, esse primeiro aqui vai estar em itálico. Para a gente deixar o nosso texto em itálico, basta colocar um asterisco antes e um asterisco depois do que você quer deixar em itálico. E olha que legal, ele ficou em itálico aqui, galera, olha. Ele já ficou em itálico ali. Se eu quero deixar em negrito, eu também utilizo o asterisco, só que eu coloco 2 asteriscos antes e 2 asteriscos depois. Então aqui Markdown vai ficar em negrito. 2 asteriscos antes, 2 asteriscos depois. Ficou em negrito aqui, galera. E para a gente colocar os dois, negrito e itálico, basta a gente usar 3 asteriscos. Então aqui 1, 2, 3. E depois aqui, 1, 2, 3 também. A gente deixa o nosso texto em itálico e com negrito ao mesmo tempo. Então aqui a gente já aprendeu a estilizar o texto também com negrito e itálico de uma forma bem simples aqui utilizando o Markdown. Se a gente quiser criar linhas horizontais, né, aquela tag HR dentro aqui do nosso arquivo Markdown, a gente também consegue ela de 3 formas. A gente pode criar ela utilizando 3 hífens, então a gente pode criar aqui 3 hífens seguidos, a gente cria uma linha horizontal. A gente pode utilizar também, vou colocar aqui mais abaixo, com 3 underlines,
A gente pode colocar aqui, ou a gente pode colocar com 3 asteriscos também, e a gente cria as linhas horizontais aqui com HR. Então, dessa forma, a gente já consegue colocar títulos, estilizar textos e também separar os nossos exemplos aqui, e de uma forma muito simples e sem tanto código, né? Se a gente digitasse tudo isso aqui em HTML, com certeza seria mais código aí para a gente digitar para chegar neste mesmo resultado. Galera, para os nossos próximos exemplos aqui, eu vou apagando os exemplos anteriores, porque o nosso preview aqui ele não rola sozinho, então a gente teria que ficar rolando a cada nova interação, e isso ficaria meio ruim aqui para o vídeo. Então eu vou apagar os exemplos anteriores e vou digitando os novos aqui. Porque os nossos exemplos agora são um pouquinho maiores e a gente vai falar sobre listas, listas não ordenadas e listas ordenadas também. Então para isso eu vou colocar um H1 aqui, vou chamar de listas. Vou colocar um H2 e vou chamar de listas não ordenadas. Beleza? Aqui dentro das listas não ordenadas é a nossa UL ali do HTML. E para a gente usar ela é muito simples, basta a gente colocar o hífen no início aí da nossa linha. Então eu coloco o hífen aqui e coloco item 1. Então já criei o nosso primeiro item. Para colocar o item 2, coloco da mesma forma que item 2. Posso colocar um item 3 também, item 4 aqui, todos eles estão criando aqui as nossas LIs dentro de uma UL aqui do HTML, né? E se eu quiser criar um nível dentro aí, né? Dentro do item 4, por exemplo, uma sublista, né? Basta eu usar o tab aqui, o 4 espaços, e eu posso colocar aqui item 4.1, por exemplo, e aqui item 4.2. E assim por diante, eu posso criar vários subníveis aqui dentro. Então, eu posso colocar aqui 4.2.1 e assim vai todos os nossos exemplos, né? Então, aqui 4.2.2, beleza? Assim a gente já criou as listas não ordenadas. Para a gente criar as listas ordenadas, é praticamente a mesma sintaxe, a gente só vai trocar a marcação aqui, beleza? Então, aqui abaixo eu vou criar as nossas listas ordenadas. Então, listas ordenadas, que agora a gente já está utilizando a tag OL do HTML, beleza? Para isso a gente vai colocar aqui o número, né? Então, 1 ponto, e a gente já cria aqui o primeiro item da nossa lista ordenada. Então, aqui, vou colocar que é o item 1, beleza? 2 ponto, item 2, 3 ponto, item 3. Então, aqui a gente já tem a nossa lista ordenada, né? Que tem os números ali para a gente. E a gente também pode criar sublistas aqui, utilizando novamente os números. Então, 1 ponto aqui, item 4.1, 2 ponto, item 4.2. A gente pode criar os subníveis também coordenadas e também dá para a gente colocar esses caras aqui juntos. Então, eu posso criar uma lista ordenada e não ordenada junto. Então, aqui dentro eu posso colocar item 4.2.1 e item 4.2.2. E assim a gente usou dois tipos de listas juntas aqui, né? Os dois não ordenadas e ordenadas juntas, e ficou um exemplo muito legal aqui para a gente aplicar nos nossos arquivos aqui de Markdown, beleza? E como eu fiz anteriormente, vou apagar esse exemplo aqui para a gente seguir para os próximos, beleza? Esse nosso próximo exemplo aqui, ele é bem legal, que são exemplos de links e imagens. Como que a gente coloca links e imagens dentro do nosso arquivo aqui de Markdown. Então, eu vou colocar aqui o título links e imagens, né? O nosso H1 aqui, e o nosso H2 vai ser links, beleza? Que a gente vai começar falando sobre links. A gente pode colocar os nossos links aqui de 3 maneiras. A primeira maneira é a gente colocando o link diretamente. Por exemplo, acesse o canal WDev aí eu coloco 2 pontos e coloco https youtube.com/wdevoficial. Beleza? Coloquei o link aqui. Provavelmente o seu editor, o seu processador de Markdown vai entender esse cara como um link, beleza? Mas essa não é a forma mais correta de você colocar um link diretamente assim. A forma mais correta de você colocar um link diretamente assim é utilizando o sinal de menor e maior como se fosse uma tag. Então eu posso colocar esse link dessa forma aqui. E dessa forma aqui, galera, eu estou colocando o texto do link, né, o texto que vai aparecer para o usuário, e o link de destino com o mesmo valor. Então, dessa forma, eu clico diretamente no link. Só que se eu quiser colocar um texto como um clique aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, acesse o canal WDev, clicando aqui. E aí, o que eu quero fazer é que esse aqui seja o link. Como que eu posso fazer isso? Eu vou copiar o link aqui só para a gente não perder ele, e a gente fica assim, galera. A gente coloca colchetes antes e depois da palavra, que a gente quer transformar em um link, e depois a gente coloca parênteses, e dentro desse parênteses a gente coloca o link. Então aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui, e aí ficou o nosso link aqui, galera. Olha que legal, ficou o link aqui e aqui. E aí eu posso clicar agora na palavra. Se eu quiser trazer aqui para o clicando aqui inteiro, eu posso trazer também.
não importa se eu tiver espaços aqui dentro, o link vai ficar definido assim. Então, dessa forma, eu tenho dois jeitos aqui corretos aí de colocar os links dentro do nosso Markdown. Diretamente, onde o link vira o texto também, ou transformando aqui o texto aqui em um link, utilizando aqui colchetes e parênteses. E para a gente colocar imagens aqui dentro do nosso Markdown, é bem parecido. Então, eu vou colocar aqui outro H2 de imagens, e a gente vai usar uma sintaxe bem parecida. A diferença é que a gente vai adicionar o sinal de exclamação antes do nosso colchete para indicar que é uma imagem que a gente precisa incluir aquele arquivo ali dentro do nosso Markdown. Beleza? Então, a sintaxe é basicamente essa. Então, eu passo colchetes e parênteses. E aí, dentro dos colchetes, eu vou passar o alt da imagem. Aqui eu vou passar o alt da imagem. O texto que vai aparecer caso a imagem não carregue, né? Ou se tiver um leitor de tela. Né? E aqui dentro eu passo o link dessa imagem. Só para a gente não perder aqui, eu deixei uma colinha com o link aqui do logo do canal lá do GitHub. Beleza? Vou colar ele aqui. E assim, galera, ele transformou em um link. Só que se eu coloco a exclamação que eu falei, ele inclui a nossa imagem aqui dentro do projeto. Então, assim a gente já aprendeu também a colocar as imagens dentro do nosso Markdown e dá para fazer um README aí do GitHub bem legal aí, incluindo imagens também. E falando em README de GitHub, se você quiser que eu traga aqui um conteúdo falando sobre como montar um README bem estilizado e muito bacana para ser a sua capa do GitHub, deixa um comentário aqui que eu trago um conteúdo falando sobre isso, beleza? E galera, uma das coisas mais legais aqui do Markdown é que ele tem suporte a código. A gente pode implementar códigos aqui dentro, né? Que ele vai estilizar esses códigos aí até com highlight dentro aí da sua execução para o HTML. Então, isso é muito bacana, principalmente quando a gente está fazendo uma documentação de API ou de utilização de uma certa função, enfim, dá para a gente fazer bastante coisa aqui com o Markdown por conta dessa implementação e desse suporte a códigos, né? Então, vou apagar esses nossos exemplos de links e imagens e vou colocar aqui o nosso H1 de códigos, beleza? A gente vai falar agora sobre códigos, beleza? Então, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso H2, vamos chamar de código inline, né? Na mesma linha, a gente pode colocar um código na mesma linha do nosso parágrafo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, você pode salvar o arquivo com o atalho, e aí eu posso colocar aqui dentro do atalho aqui, CTRL mais S, beleza? Que é o nosso Ctrl S. Só que ele não ficou destacado aqui dentro desse nosso arquivo aqui. O que a gente pode fazer? Colocar acento crase aqui antes e depois do nosso texto. Então, assim, ele já vira um código na mesma linha. A gente implementou aqui um destaque de código, né? Aqui na mesma linha. A gente pode fazer isso para qualquer coisa que a gente quiser implementar. Por exemplo, você pode utilizar, você pode imprimir debugs com console.log. Beleza? E ele coloca aqui pra gente. Só que esses caras aqui, eles não recebem highlight ou destaque de código, que eles não ficam coloridos e não dá para definir qual linguagem que a gente está trabalhando. É apenas um destaque daquele código dentro do parágrafo. Para isso, a gente pode colocar aí um box de código definindo a linguagem. Vou colocar aqui código com linguagem. Beleza? Com a linguagem que a gente vai implementar. Então, para isso, eu vou colocar aqui código em JavaScript. Beleza? Código em JavaScript. E aqui abaixo a gente vai usar o crase também, só que a gente vai usar 3 vezes. Então, 3 crases. Beleza? Depois dos crases aqui, a gente coloca qual linguagem que a gente está trabalhando. Eu vou colocar aqui JavaScript. Beleza? Coloquei JavaScript. E aqui abaixo eu vou colocar mais 3 crases também. E olha que legal, ele criou um box aqui para mim. Dentro desse box eu posso colocar o meu código aqui em JavaScript. Por exemplo, eu posso colocar aqui console.log e aí eu passo o wdev aqui dentro. Olha que legal, galera. Já ficou coloridinho aqui, já teve o highlight. Dá para colocar os comentários aqui também. Vou colocar console.log aqui. Olha que legal que fica. Ele já fica bonitinho aqui pra gente também. E dá pra gente usar outras linguagens também. Eu posso colocar aqui em PHP, por exemplo. Então, vou colocar aqui, PHP. Aqui eu vou escrever PHP. Beleza? Aqui sempre em minúsculo. Aqui eu vou trocar o nosso código aqui. Vou colocar a sintaxe do PHP. Então, coloquei aqui o PHP. E vou colocar echo wdev aqui dentro, beleza? E já ficou bonitinho aqui pra gente também. E você pode utilizar outras linguagens também. Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo com todas as linguagens que você pode colocar aqui dentro do Markdown, beleza? Aqui eu também vou colocar um comentário, né? Então aqui eu vou colocar echo wdev.
beleza? Já ficou com um comentário bonitinho, a gente já implementou os códigos aqui também. Galera, uma outra marcação bem legal aqui do Markdown são as citações, né? A gente pode colocar citações aí dentro do nosso código e para isso a gente pode usar para indicar uma frase de um autor, por exemplo. Então vamos colocar aqui, segue abaixo, texto do autor. E a gente coloca aqui uma citação e para colocar uma citação a gente coloca o sinal de maior. Então aqui a gente pode escrever, esta é uma citação. Beleza? Aqui tem uma citação que o autor disse, beleza? Também a gente pode usar para indicar algo importante, né? Dar um alerta importante aí dentro do nosso projeto. E a gente pode colocar como uma citação aqui mesmo, a gente pode colocar negrito aqui dentro, então importante. E a gente pode escrever algo como não execute. E aí a gente pode colocar aqui até as tags de texto aqui, rm, -rf, em produção. Beleza? Importante, não execute rm-rf em produção. A gente deu um alerta aqui e ficou com uma citação bem legal aqui dentro do nosso projeto, beleza? E galera, para a gente finalizar, o último exemplo aqui que a gente vai falar são tabelas, né? Então aqui eu vou colocar tabelas e a gente pode criar tabelas aqui de uma forma bem simples, utilizando aqui o Markdown. Para criar as nossas tabelas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir aí quais são as nossas colunas, né? As colunas que eu vou ter aqui no meu exemplo é a coluna ID, beleza? E eu vou separar essas colunas por pipe, beleza? Então, ID, pipe, nome, beleza? Eu tenho apenas essas duas colunas. A linha de baixo, a gente vai colocar hífens. 2 hífens aqui e vou colocar pipe novamente. E vou colocar mais hífens aqui. A quantidade de hífens não influencia, tá? Só que é legal colocar pelo menos mais de um aqui para não confundir com a marcação ali de lista não ordenada, beleza? Então aqui eu criei e ele já colocou aqui para mim uma estrutura aqui de tabela. Para eu colocar valores aqui é muito simples, basta eu ir para a terceira linha e aí eu posso começar a colocar os valores. Então eu vou colocar ID1, vou colocar o nome aqui, William, beleza? William Costa, vamos colocar aqui com o sobrenome. 2, vou colocar aqui canal WDev. Beleza? Eu tenho o canal WDev aqui e tenho a minha tabela já formada, galera. Olha que legal. De uma forma bem simples, a gente produziu aqui a nossa tabela. Não precisa ficar um embaixo do outro, assim, bonitinho, mas se você quiser organizar o seu código, fica mais legal também de visualizar. A gente pode melhorar aqui essa nossa tabela aqui, colocando alinhamento nesses textos aqui, né? Porque esses textos aqui estão alinhados todos à esquerda. Mas a gente também pode centralizar ou alinhar à direita também. Então, para isso, eu vou copiar esse nosso exemplo aqui, galera, e vou colar aqui embaixo e vou adicionar mais um campo aqui, mais uma coluna, né? Essa coluna vai ser pontos, beleza? Eu coloquei mais para frente aqui só para ficar organizado, mas não precisa desse espaço, beleza? Vou colocar mais uns hífens aqui, mas também não precisa, beleza? E aqui eu vou colocar mais hífens também para finalizar a nossa tabela. E como esses dois caras aqui não tem valor na terceira coluna, eles ficaram vazios aqui, mas sem problema, eu posso colocar o pipe aqui também, que vai ficar certinho também. Aqui eu vou colocar aqui o nosso ID1 aqui, o William Costa, ele tem 10 pontos e o canal WDev tem 200 pontos aqui, beleza? E aqui, galera, todos estão alinhados à esquerda, ó, todos à esquerda. Para a gente utilizar centralizado ou alinhado à direita, a gente pode utilizar os 2 pontos, beleza? Para a gente usar ele alinhado à esquerda, como ele está, a gente usa 2 pontos aqui antes dos hífens, então ele já está alinhado à esquerda. Se a gente quiser alinhar à direita, coloca 2 pontos ao final dos hífens, então ele alinhou aqui à direita, beleza? Se eu quero alinhar ele ao centro, eu coloco dos dois lados, e aí eu alinho ele centralizado. Então, dessa forma aqui ele já está centralizado para a gente. E aqui, como a gente já alinhou o ID aqui centralizado, eu vou deixar esse nosso nome aqui à esquerda mesmo, então eu posso até colocar aqui os 2 pontos, mas não vai mudar nada aqui dentro do nosso alinhamento. E aqui, esses caras aqui dos pontos, eu vou alinhar ele à direita. Então, eu vou colocar aqui os pontos à direita. Então, ficou alinhadinho aqui à direita pra gente. E aqui ficou todo bagunçado aqui o nosso exemplo, mas a nossa tabela ficou legal. Então, aqui, eu não preciso deixar isso aqui tudo identadinho, mas para uma visualização melhor, a gente pode colocar aqui ele mais identadinho aqui, para ficar legal também de visualizar dentro do código. Então, a gente aprendeu a produzir uma tabela aqui de uma forma bem simples e também alinhar aqui os nossos valores da tabela, utilizando aqui os 2 pontos, né? Tanto para esquerda, quanto para direita, quanto centralizado também. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa o like no vídeo e um comentário falando o que você achou desse conteúdo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDev Oficial.
E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.